Deus abençoe, irmãos. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, verso 19. Bondoso Pai, nós precisamos desse alimento de vida. Só o Senhor pode nos dar. Queremos sua correção, sua repreensão, porque somos filhos. E o filho é corrigido. E o Senhor quer filhos segundo o seu caráter. Como nenhum pai gosta de ter filho com um caráter pervertido, desde que o pai tenha um bom caráter, quanto mais o Senhor, que é perfeito, puro, santo, quer ter filhos segundo o seu caráter. Fale conosco e nos alimente com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Nada temer, nada temer, tudo é possível. Nada temer. Nós temos visto estes estágios do anticristo. Nós temos visto também os estágios da lagarta. E eu queria comentar mais um pouco sobre isto. É muito bom para a nossa meditação nessa reunião. Sendo nós filhos, nós somos repreendidos conforme diz a Bíblia. Hebreus 12, verso 6. Deus nos trata como filhos. E é por isso que Ele nos repreende. É por isso que Ele nos corrige. Todos nós devemos ser agradecidos a Deus por isso, por poder sofrer uma correção. A disciplina faz bem a todo filho. E o profeta de Deus diz que Deus disciplina seus filhos, e esta disciplina para os seus súditos começa na mente, ou está na mente. Quando você é corrigido na mente, então todas as demais coisas vão dar certo, porque ali é o lugar de disciplina. Você é disciplinado, corrigido, aquilo já desce em forma de correção perfeita para a alma. Por isso começa na mente. E aqui vemos dentro desse versículo o amor de Deus. Em amor ele desejava uma família. É Laodiceia 133. Em amor Deus desejava uma família de filhos, filhos que se parecessem a si mesmo. Eis perante ele todo o gênero humano como uma massa de barro. Fora dessa mesma massa, ele fará agora vasos para honra e para desonra. A escolha será a sua própria escolha. Isto é a escolha de Deus. É a escolha dele. Não é questão de eu querer escolher Deus. O homem não escolhe a Deus. Todo homem escolhe pecado. Se Adão escolheu, eu escolho, você escolhe, qualquer um escolhe. Quem nos escolhe é Deus. Então a sua escolha é própria, é Ele quem escolhe. Então, aqueles escolhidos, nascidos de seu espírito, então,
treinados para serem conforme sua imagem em seu modo de viver. Ele repreende com toda a tolerância, que devemos aprender, repreender com toda a tolerância, benignidade e misericórdia. Uma repreensão que ela é acompanhada de benignidade e misericórdia, a pessoa aceita, tem tolerância, benignidade, misericórdia. Aí a pessoa aceita. Deus nos repreende dessa forma. Deus nos corrige assim. Ele disciplina com as mãos, com as cicatrizes dos pregos. Se você for disciplinar alguém com a sua mão, e a sua mão estiver machucada, você saberá como disciplinar a pessoa, porque você foi ferido primeiro. O nosso Deus nos repreende, mas com mãos feridas do Calvário. Por isso, quando Ele me repreende, te repreende, me corrige, te corrige, a correção de Deus é de uma forma tremenda. Ele sabe que Ele tem ferida nas mãos. Ele não bate para matar, Ele bate para o conserto da nossa vida. E muitas vezes nós temos que passar por esses momentos que nós não gostamos, mas aprove Deus corrigir-nos como filhos que somos dele, e Ele tratar-nos de açoitar com mãos feridas, mãos com cicatrizes de pregos. Algumas vezes este oleiro deve tomar o vaso que está fazendo e quebrá-lo. Parece que em Jeremias fala sobre isso, o vaso do oleiro. Jeremias lá na casa do oleiro, vendo a construção do vaso, e daqui a pouco o oleiro vai fazendo o vaso, ele desmancha tudo, faz de novo. A maneira do oleiro trabalhar. E o oleiro deve tomar o vaso que está fazendo e quebrá-lo completamente, a fim de que ele possa reconstruí-lo exatamente como ele deseja. Já viu quando tem muita coisa nossa? Você sabe que é mais fácil fazer tudo novo do que reformar? Uma reforma é triste. Uma reforma, você derruba um reboco aqui, um reboque, como você quer. Aqui, derruba aquele reboque. Daqui a pouco, você faz aquele remendo, você vai olhar de lado, aquele remendo está ali, defeituoso. Aí derrubar tudo esse reboco e rebocar tudo de novo, aí fica bonitinha a parede, fica bonito. Tem hora que Deus tem que pegar nós, com tanta coisa nossa, Deus fala: eu não vou te remendar não, você vai ficar muito feio, de todo jeito você fica defeituoso, e eu não consigo ficar trabalhando com gente defeituosa e fazendo remendo. Eu não sou Deus de remendo, eu quero que você nasça de novo, tem que nascer do meu espírito. A coisa muda. Aí ele olha assim, está perfeitinho. A hora que Deus olha de um canto no outro, ele diz: perfeito. De um canto no outro, perfeito. A hora que ele olha tudo perfeito, diz: agora é hora, agora eu posso trabalhar através de você. Porque tem hora que nós mesmos entortamos e Deus precisa nos endireitar. Ele precisa nos endireitar. E nós entortamos coisa que Deus fez na nossa vida. Aí Ele precisa talvez quebrar-nos um pouquinho, aí colocar nós no lugar. Aí ficamos bonitinhos, fica perfeito. Assim o oleiro quebra o vaso todo, faz de novo. Agora isso daí diz o profeta que é amor. É amor isso. Quebrar, fazer de novo. É amor. Este é seu amor. Outro caminho para o seu amor não há. É correção. O amor de Deus é corretivo. Então deixa Ele pegar, trabalhar e corrigir e acertar a nossa vida de acordo com a vontade dEle. Ó pequeno rebanho, não temas.
esta era está se encerrando rapidamente. A era de Laodiceia, quando ele está pregando, ele diz, está se encerrando rapidamente. Enquanto ela passa, aqueles joios serão amarrados juntos. E como a corda tríplice não é facilmente arrebentada, eles terão uma tremenda força política, física e espiritual satânica. E eles procurarão destruir a noiva de Cristo. Ela, a noiva, sofrerá, porém prevalecerá. Não temas você, não tenha você temor daquelas coisas que virão sobre a terra, porque tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. São João 13, verso 1. E aí, sê pois zeloso e arrepende-te. Como a gente precisa dar graças e ver Deus corrigindo, açoitando, disciplinando. Mas tem hora que não é bom. Nenhuma correção no presente parece ser boa, diz São Paulo. Mas depois, no final, você vai ver que vai resultar. Porque você teve que passar por aquilo para chegar ao aperfeiçoamento. Tem que passar por aquilo. Tem hora que a gente tem que sofrer um pouquinho para chegar lá. Esse evangelho que os crentes estão pregando, não sofra mais, e que Jesus só quer coração, e não mostra que o crente é como Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ninguém pode mudar isso, gente. Jesus nunca disse vocês vão viver uma vida boa no mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Esse tem que ser o evangelho que o verdadeiro pregador tem que semear. Essa é a palavra. Outra palavra é besta. Ela não é de Deus, ela é da besta. Porque a palavra de Deus, quando você a semeia, tem que semear do jeito que ela é, porque ela vai produzir segundo a sua semente, segundo a sua natureza. Ela não pode produzir diferente. E quando Deus semeou, foi quando ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o crente simplesmente enfrenta esse mundo, sabendo: mundo, eu vou te enfrentar por um motivo, porque você já está vencido. Não por mim, não por minhas obras, não por minhas orações, não por minha dedicação, não por minha leitura, não por minha assiduidade na igreja, no trabalho. Não, você já está vencido, mundo, porque Cristo diz: eu já venci. E não é questão de você pensar assim: ó, Jesus venceu e eu vencerei. Ele já venceu. Eu estou encarando um mundo que Cristo já venceu por mim, porque eu não consigo vencer esse mundo. É Cristo que já venceu por mim. Então, para eu continuar encarando esse mundo, eu tenho que trazer Cristo dentro de mim, porque esse Cristo já venceu o mundo. E a hora que eu olho para o mundo vê Deus olhando para ele. A hora que você olha para o mundo vê Deus olhando para ele. Ele diz: não vou mexer com isso não. Amém? Aleluia. Agora, esta falsa igreja, a falsa igreja tem zelo. Não se engane acerca disto. Seu zelo tem sido literalmente o mesmo dos judeus. São João 2,17. O zelo de tua casa me consumirá. Porém, este é um zelo errado. É para a casa de sua própria edificação. É para seus próprios credos, seus dogmas, organizações e sua própria justiça. Eles têm lançado fora a palavra de Deus para dar lugar às suas próprias ideias. Eles depuseram o Espírito Santo e colocaram homens como líderes. Eles têm posto de lado a vida eterna como uma pessoa e substituído-a por obras, por boas obras, ou mesmo conformidade com a igreja ao invés de boas obras. Parágrafo 136, Laodiceia. Isso aqui eu gosto. Mas Deus está pedindo outro zelo.
é o zelo para clamar: eu estou errado. Eu posso ter zelo para tudo, eu posso colocar a ordem da igreja certinho nesta igreja, eu posso ter um zelo tremendo de um silêncio dentro desse tabernáculo, mas Deus não está em busca apenas de algo que eu estou fazendo. Ele quer que eu reconheça uma coisa, diz o profeta: o zelo de dizer: eu estou errado. Não errado porque eu corrijo a igreja, não errado porque eu aplico a ordem da igreja, não, errado porque eu tenho que entender minhas falhas, eu tenho que ver que eu estou errado, as minhas maneiras, os meus pensamentos, que a maioria das vezes estamos errados, mas não admitimos estar errado. E você pode fazer de tudo para Deus, enquanto não admitir estou errado, você pode dar a maior oferta, o maior dízimo, vir na igreja todo culto, pode fazer de tudo. Primeiro você tem que admitir uma coisa: sou culpado, sou errado. Porque do contrário você chega sempre melhor que a outra, sempre melhor que o outro. Você tem que chegar sentindo que está errado e que precisa dessa mão de misericórdia. Eu preciso do zelo de Deus e não do meu zelo. A igreja está precisando do zelo de Deus e não do zelo apenas do pastor. Deus precisava do zelo dele na igreja nos dias de Cristo e não do zelo apenas daquele versículo: o zelo da tua casa me consome. Para os judeus, que os judeus, diz o profeta, que eles estavam tendo um zelo, mas não era o zelo que Deus queria. Deus queria que eles tivessem um zelo de olhar para o filho e dizer: ele é verdade, eu estou errado e ele está certo. Deus está querendo um zelo em Laodiceia hoje. É de Laodiceia reconhecer: eu, Laodiceia, com Santíssima Trindade, eu, Laodiceia, com doutrina de que Deus só quer coração, eu, Laodiceia, com doutrina de batismo trinitário, eu, Laodiceia, sem ordem, sem nada, estou errada. Mas o mensageiro que veio a Laodiceia está certo. Este é o zelo que Deus requer, que a igreja, que a era, reconheça o seu erro e zele por isso. Senhor, estou errado. Deus está pedindo outro zelo, é o zelo para clamar: eu estou errado. Ora, quem é que vai dizer que está errado? Sobre o que estão baseadas todas estas denominações? Sobre a pretensão de que elas são certas. Que elas são certas. Ora, todas elas não podem ser certas. De fato, nenhuma delas é certa, diz o Elias. Elas são sepulcros brancos, cheios de ossos de homens mortos. Elas não têm vida, elas não têm vindicação. Deus nunca se fez conhecido a qualquer organização. Elas dizem que estão certas, porque são elas que estão dizendo. Mas dizer não significa fazer-se tal. Apocalipse 3, Laodiceia diz: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Isso não quer dizer que por ela dizer que é rica, que ela é rica de Deus. Ela é rica, mas é rica de bens naturais. Ela é rica, mas ela é rica de homem seminarista. Ela é rica, mas de trinitarianismo. Ela não é rica da palavra. E aí Deus prossegue dizendo: e não sabes que és pobre, cega e nua. Apocalipse 3:14 em diante. Leia para você ver. Elas necessitam do assim diz o Senhor, e elas não o têm. O assim diz o Senhor é um profeta. É onde que Laodiceia tem o assim diz o Senhor. Para ter o assim diz o Senhor, você tem que ter primeiro a palavra. A palavra manifesta no mensageiro, ele tem o assim diz o Senhor. A palavra manifesta na igreja noiva, ela tem o assim diz o Senhor.
A palavra manifesta no crente, ele tem o assim diz o Senhor. É a palavra em mim, é a palavra em você. Amém? Mas deixa eu pensar um pouquinho aqui. Eu não creio que Deus esteja clamando somente a falsa igreja, ou chamando somente a falsa igreja ao arrependimento. O profeta é claro nisso. Ele diz: eu não creio que Deus esteja chamando somente a falsa igreja ao arrependimento. Neste versículo, ele está falando aos seus eleitos. Eles também têm alguma coisa das quais necessitam se arrepender. Seus eleitos. Muitos de seus filhos ainda estão nas falsas igrejas. A Bíblia fala deles. Pelo que diz: desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5, verso 14. Filhos estão adormecidos, e estar adormecidos não significa estar mortos. Quem está adormecido em Laodiceia ainda pode ouvir a voz que clama dentro de Laodiceia para sair dela. Sai dela, povo meu. A voz é do 7º anjo de Apocalipse 10:7, que clama conforme está em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não te incorras em suas pragas e em seus flagelos. Eles estão deslocados ali nas denominações mortas, muitos eleitos. Eles estão flutuando com elas. Deus clama: despertai-vos, arrependei-vos de vossa insensatez, vossa loucura. Aqui eles estão emprestando sua influência, dando seu tempo e seu dinheiro, realmente suas próprias vidas, a estas organizações do anticristo. Eu ouvi um pregador na televisão, e eu ouvi ele mais ou menos de 20 a 30 minutos. Foi 20 a 30 minutos que eu ouvi, depois eu desliguei, não dei conta mais. Não dou conta de escutar mais. É pedindo dinheiro, é dando envelope, é orando para quem pega envelope, para quem dá dinheiro, para quem sustenta o trabalho de Deus, é falando em prosperidade. Só estas coisas naturais. Isso adoece qualquer filho de Deus. Isso adoece. Por isso o coração de Deus está triste. Por isso em Laodiceia ele diz: vomitar-te-ei da minha boca. Deus não tolera essas igrejas. Eu não sei como o crente aguenta isso. Eu não sei como um membro de igreja aguenta ficar dentro de uma igreja, escutar todo culto, envelope dinheiro, envelope prosperidade, envelope isso e aquilo, e Deus te dá isso e Deus te dá aquilo, só mostrando flores para o povo, porque eles precisam das flores do povo. Eles precisam mostrar espinho para o povo, mas eles precisam das flores do povo. Como mostrar espinho? Se eles mostrarem espinho, eles não recebem flores. Não há envelope cheio de oferta. Não há como ajudar os seus grandes eventos, seus grandes trabalhos. Bom, não somos contra. O crente ajuda, ele dizime, ele oferta. É o que a Bíblia diz: dízimos, ofertas e coletas. É o que a Bíblia diz. Alçadas é especial à vontade das pessoas. Isso é bíblico. Mas meu Deus do céu, como que hoje a coisa está assim, do jeito que o profeta diz? Aqui eles estão emprestando sua influência. Quer dizer, esses membros que rejeitam a mensagem do profeta do dia, eles estão emprestando suas influências a estas igrejas, dando seu tempo, seu dinheiro, realmente suas próprias vidas a estas organizações do anticristo. E todo este tempo pensando que estão certos. Eles necessitam de arrepender-se. Se João Wesley clamou a Deus, dizendo: eu preciso de perdão, preciso do arrependimento, eu preciso da sua misericórdia, quanto mais cada um de nós precisamos. O homem vivia uma vida de santidade.
Mas quanto mais você vive em santidade, mais santidade você quer ter. Mas quando começa a viver em imundícia, mais imundícia quer ter. Porque um fundo clama outro fundo. O fundo da imundícia chama a imundícia, e o fundo de santidade chama a santidade. O fundo de oração chama a oração. O fundo de leitura da Bíblia, de assiduidade nos trabalhos de Deus, chama mais estudo da Bíblia e assiduidade nos trabalhos. Mas o desleixo faz você separar-se mais. E é um fundo clamando: pare de orar. É um fundo clamando, porque já não ora, então tem que ter um fundo dizendo: para que oração? Já não estuda, tem um fundo dizendo: para que estudar mais? Bíblia Sagrada. Por isso Laodiceia diz que é rica, ela não precisa de mais nada, e ela não sabe que é nua e infeliz, miserável, diz a Bíblia, Apocalipse 3, verso 17 em diante. Eles devem se arrepender, eles carecem de uma mudança de mente e voltar para a verdade. A verdade é a palavra. Enquanto eles não podem voltar para o batismo em nome de Jesus Cristo, conforme Atos 2, 38, Atos 8, 14 a 16, Atos 10, 47, 48, Atos 19, de 1 a 5, Atos 22, 16, são tudo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde estão os eleitos que me ouvem nesse momento, que não pode dar ouvido a esta voz e está emprestando seu corpo a denominações do anticristo? Seu corpo, seu talento, seu trabalho, sua força, suas orações ao trabalho do anticristo, quando eles deveriam ver que precisa obedecer a palavra. Mateus 17, 11 precisa ser revisado por cada crente, e ele revisar aquilo uma e outra vez, ler uma e outra vez, e ver o sentido da palavra. Eis que eu vos envio, profeta Elias. Revisar Malaquias 4, 5. Eis que eu vos envio, o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Mateus 17, 11. Revisar, ler, revisar outra vez. Elias virá primeiro. Então tem que ter um Elias primeiro. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. João Batista não restaurou. É o Elias de Mateus 17, 11 que vai cumprir Atos 3, 19 a 21. E convém que o tempo que os céus contenha, até o tempo da restauração de tudo o que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. É este. Se revisasse as escrituras e cumprisse essas escrituras. Mas você que é um eleito que me ouve, dentro de um sepulcro branco desse daí, você vai ainda reconhecer e sair, porque você não está morto, você está dormindo. E eu estou dando um aviso para você: desperta, tu que dormes. Esta mensagem é um chacoalhão. Sabe quando você está dormindo assim, que alguém chega, chacoalha e você acorda? Mas se você estiver morto, essa mensagem te rola para lá e para cá, e você não pode acordar, porque está morto, está morta. Mas se está dormindo apenas, se está dormindo em Laodiceia, se está dormindo apenas no batismo trinitariano, se está dormindo na falsa doutrina, agora eu vou só te dar um cutucãozinho, você vai acordar, que você está dormindo. Mas se não está dormindo, se já morreu, meu irmão, se já morreu, minha irmã, você nunca desperta com este cutucão que estamos dando. Desperta, tu que dormes, sai dela, povo meu. Dar um grito desse assim dentro do quarto, o indivíduo dormindo, ele tem que acordar logo. Mas se você estiver no necrotério e dizer: sai dela, povo meu, o defunto fica do mesmo jeito. O defunto fica do mesmo jeito. Ele não acorda, porque está morto. Mas se estiver só dormindo, você pode acordá-lo ainda, pode despertá-lo. E é isto a mensagem que prego. Porque pregas ainda quando quase ninguém entra? Porque eu ainda creio que tem alguém dormindo ainda na denominação, e que pode ouvir a voz do Espírito Santo e sair dela enquanto ouve o último chamado de Deus. É hora
de partir para o rapto. Sim, esta é a era que mais necessita de se arrepender, porém ela o fará. Ela trará de volta a palavra, ela entronizará novamente o Espírito Santo na vida dos homens, ela reverenciará a Cristo novamente como o único Salvador. Ela não o pode, porque o verso seguinte declara alarmante e chocante verdade quanto à conclusão desta era: Cristo fora da igreja. Se ele está fora, ela não pode ouvi-lo. Sabe como é estar dentro? Se o profeta tivesse nascido, pregado, revelado selos dentro do luteranismo, luteranismo creria. Se o profeta tivesse revelado selos dentro dos pentecostais, os pentecostais aceitariam esta mensagem. Mas quando foi revelado selos, Cristo está fora da igreja.